pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena. Está no ar mais um episódio de O Pitaco é Meu. É o terceiro e hoje a gente vai falar sobre VAR. Eu sou Mauro Giacomi. Eu sou Délio Mendes. A gente vai falar sobre o conceito, a aplicação, as polêmicas. Polêmicas. Muitas polêmicas. Aliás, eu acho que tem mais polêmica do que aplicação. O Gaciba, que é o gerentão do VAR, essa semana deu uma entrevista na televisão, expondo algumas coisas, saiu estatística, enfim. O Délio também tem aí uma reportagem legal que saiu sobre algumas diretrizes do VAR na Premier League, na Inglaterra. E a gente fala o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ou bom tudo? Boa tudo, né? Porque... Boa tudo, que bom, né? A gente ficou um tempinho aí sem se falar. Preparando, né? Estudando a questão do VAR. Mas também tem que ajustar, né? São tantas variáveis para a gente conseguir sentar e fazer essas gravações. Tem as transmissões de jogos, tem filhos, vida, trabalho, enfim. Mas estamos aqui. O importante é que a gente está levando esse terceiro episódio e vamos falar do VAR. O protocolo da FIFA, né, que aí fica a critério de cada federação, de cada país adotar, né, criar especificidades do VAR para o seu ambiente, para o seu contexto, mas o VAR ele trata da questão dos gols. Ele vai analisar se houve impedimento, falta, se a bola saiu, né, se a bola passou da linha do gol ou não. Os pênaltis, se são marcados ou foram ignorados, se foi dentro ou fora da área, se houve uma falta anterior. Cartão vermelho, né, uma possível expulsão ignorada pelo árbitro. Ou ele deu a falta, deu o amarelo, mas ele pode agravar, né? E também erro na identificação de jogadores na aplicação de cartões, dá cartão para um e não dá para outro. Né, esse foi o único que eu não vi ser usado ainda, Mauro. Eu não cheguei a assistir nenhuma partida. Trocar o cartão, né? É. Mas até no jogo, independente até do VAR, antes da era VAR... É muito raro isso acontecer. É raro isso acontecer, Só né? quando tem muita confusão, né? Trocar o cartão, exatamente. Lá dos aflitos, acho que ele ia poder usar na Batalha dos Aflitos. Que ali qualquer um que ele apontasse o cartão vermelho estava valendo. Estava valendo. Exatamente. Então, o panorama do VAR é esse, né? As aplicações e tal. Mas, no Brasil, nós estamos tendo muitas polêmicas. A partir do momento em que o campeonato vai se afunilando, a grande realidade é que a gente tem aí os times se utilizando do VAR até como uma muleta, né? Para chorar, né, mano? Para chorar. Em off, antes de começar a nossa gravação, eu e Délio estávamos até conversando, estava falando até a questão do CSA contra o Avaí, né, Délio? Exatamente. O Avaí está reclamando e dizendo que vai solicitar ao STJ que anule a partida porque o VAR foi usado fora do protocolo. Eu não entendi muito bem a reportagem vou citar a fonte, eu li na Fox. Não disse especificamente qual foi o erro no uso do protocolo. Não entendi muito bem. Ao meu ver, o VAR acertou. Foi pênalti, eles estão reclamando do pênalti, né? Ao meu ver, eles acertaram, mas... É como você disse... Antes do VAR, se reclamava da arbitragem não pela tecnologia, reclamava porque era uma muleta. Agora com o VAR virou a muleta. Então, nada de novo. Exatamente. À medida que as polêmicas vão acontecendo, também há uma preocupação até de melhorar a visibilidade, né? Aumentar a visibilidade, dar mais transparência
as questões envolvidas do VAR, disponibilizando os vídeos, apesar de haver uma resistência com relação aos áudios, né? O Gaciba, inclusive, na entrevista que ele deu para a televisão, se eu não me engano foi para o Sport TV que ele deu essa entrevista, né? Ele estava falando que não concorda em liberar o áudio, porque aí vai trazer mais polêmicas ainda, vai trazer mais discussões. Eu não sei, eu acho que quanto mais transparência você tiver, à medida que você vai se acostumando, né, Délio, vai passando o tempo, você vai normalizando mais essa questão de como os árbitros tratam os lances. No Exato. jogo entre Grêmio e Flamengo, a Conmebol liberou o áudio É, da a, discussão a do Comebol Pitana com com o VAR, né? isso, com a galera que estava lá em cima. Um É. dos que estava lá em cima era o Mauro, né, meu xará, O que VAR, estava lá. o VAR na Comebol, quer dizer, a Comebol tem se não me engano, desde a fase anterior das quartas, eles sempre soltam o áudio e o vídeo, né? Porque tem uma câmera que fica lá na salinha do VAR e eles sempre na semana seguinte às partidas eles soltam esse como foi usado, né? Colocam, é até interessante, eles colocam em qual minuto que foi usado, por que que o VAR foi utilizado, qual foi a decisão que foi tomada e tal. E junto com esse relatório eles colocam um vídeo. Eu acho interessante, eu não entendo essa postura do Gaciba, eu acho que tem um pouco aí de medo de expor a arbitragem, porque querendo ou não vai expor, né, Mauro? Se o árbitro toma uma decisão dentro do campo, no ao vivo, né, lá no gramado, e o pessoal da cabine contestando ou não concordando com a marcação, eu acho que tem um certo melindre aí da arbitragem de não ficar exposta, de não expor alguns erros também. Eu não entendo Mas, muito bem. Odélio, mas não fica exposto também quando você cria um mistério sobre as Com ações. Você está certeza, expondo do mesmo com jeito. certeza. Porque você não sabe porque o cara. Às vezes você está crucificando o árbitro E por ele ter tomado uma determinada decisão, quando na realidade, se você sociabilizar, né, socializar com o pessoal da cabine, eu acho que ameniza, inclusive, para o nesse árbitro. tipo de. Eu sou a favor da transparência total. Eu acho que. é, eu até acredito que na Europa as coisas vão caminhar para algo quase que ao vivo. O árbitro de campo comunicar o porquê da decisão, porque não tem, eu não vejo motivo de não ser transparente, tanto a conversa quanto as imagens que foram usadas para se chegar à decisão. A gente tem que lembrar que no começo da utilização do VAR no Brasil, a CBF proibia a TV de mostrar o replay dos lances que estavam sendo analisados, né? Só depois de uma conversa com a e acabaram liberando aí as imagens. Então, assim, quanto mais transparente para mim, eu acho que é mais fácil do torcedor entender o que está acontecendo. Posso citar um exemplo do jogo que você falou aí, Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo na Libertadores. Teve um lance de uma entrada dura do jogador do Grêmio no jogador do Flamengo, que o árbitro no gramado não viu e foi chamado pelo pessoal do VAR para Michel no exatamente para Gerson, isso. analisar. Eu, como eu não sabia o pé da letra da regra, os tais tem um termo específico, né? Não é uma regra, né? É como se fosse um adendo às regras. Eu esqueci o termo que a FIFA usa para isso. Por mim, o cara tinha que ser expulso. Mas quando a gente vê o vídeo do VAR sendo usado, pela, E exatamente, comentado. comentado lá no site da Comebol, ele fala por que não expulsa. Porque o jogador do Grêmio, uma parte do pé dele estava apoiado ao chão. O calcanhar estava apoiado ao Exatamente. chão. Isso descaracteriza uma jogada grave, né? E aí seria só cartão amarelo. Eu não sabia desse detalhe da regra.
Eu também não. Tanto é que no dia seguinte daquele jogo, a gente comentando lá no trabalho, eu até falei que aquele Pois lance é. era típico de Então, expulsão. quanto mais transparente, não seria muito mais legal se o torcedor acompanhando o jogo soubesse dessa informação? Né? Exato. Mas eu assim, eu acho também que Exatamente. Você ameniza e expõe menos a arbitragem, né? Porque você socializa a informação e todo mundo tem a participação, fica sabendo na hora, não fica a especulação. Como o Gaciba disse, a exatamente, segunda-feira, né? exatamente. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta, Délio. Você acha que com a utilização do VAR, a frequência, os campeonatos vão se desenvolvendo, o VAR vai entrando na veia, vai entrando no sangue do ambiente, da atmosfera do futebol. Você acha que há uma tendência de que mude-se essa cultura a cultura da muleta? Ou isso é, como disse o Gaciba, o futebol sul-americano ele tem É, essa eu tendência? Eu não queria concordar com ele, mas eu concordo. Eu acho que o futebol sul-americano vai sempre tentar achar uma maneira de jogar a culpa da sua derrota ou do seu jogo mal feito em alguém. A maioria das vezes é no árbitro, às vezes jogam no adversário, mas eu acho que é uma característica cultural mesmo, nossa, infelizmente. Eu acho que com VAR, sem É, VAR, vai continuar acontecendo. e hoje você falou, a gente conversando também em off, você falou uma questão interessante, né? Não, não foi você que estava falando, não, me desculpa, foi um outro colega que estava falando que o time que está na liderança atrai muitos holofotes e exatamente os adversários diretos, os adversários mais próximos tendem a justificar a liderança do adversário no árbitro. Em 2010, eu não sei se você se lembra, o Fluminense estava disputando com o Lembro Atlético sim. Mineiro e aí o Atlético Mineiro começou a acusar a CBF de beneficiar o Fluminense, tanto é que ele, no jogo entre Fluminense e Atlético no Independência, eles fizeram até um mosaico CB-Flu, né? CBF-Flu, né? Só que assim, naquela época eu me lembro bem que, claro, aconteceram alguns erros contra o Náutico, se eu não me engano, contra o Curitiba foram erros bem gritantes a favor do Fluminense, mas só que eles esqueceram que Fluminense e Atlético no Engenhão aconteceu um erro aos 38 minutos do segundo tempo, que o Fred recebeu uma bola 1 metro atrás da última zaga, se eu não me engano era o Léo Silva, marcou o gol foi anulado. Ou seja, um dos maiores erros contra o Fluminense, tiveram os a favor, tiveram os contra também, um dos maiores erros contra foi contra o próprio Atlético, no jogo do Atlético. E agora, por exemplo, o Palmeiras que está reclamando muito do coisa, no final de semana nós tivemos assim um lance em que muitos árbitros marcariam aquele pênalti do Felipe Melo em cima Ah, do com Igor certeza. Rabelo. Mauro, assim, eu tenho uma posição bem tranquila em relação a isso, esse negócio de erro de arbitragem. Torcedor gosta muito de levantar complô, né? De que existe um complô para o time tal ser campeão e tal. Assim, eu sempre achei que os caras erram para todo lado. Eles não têm muito preconceito em relação ao erro. Eles erram para todo mundo, em todo jogo, dentro de casa, fora de casa. Não tem como. Ainda mais, assim, convenhamos, a arbitragem é o elemento do futebol mais exposto, né? Ele é. Eu tenho uma opinião, concordo nisso que você está falando, mas eu tenho um ingrediente a mais nessa questão que eu acho assim, a arbitragem ela erra para todo lado, não resta dúvida, mas existe uma questão lógica em que o árbitro muitas das vezes ele erra
de uma forma um pouco política. Não só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. A quantidade de vezes que eu vejo a arbitragem cometendo erros absurdos a favor do Real Madrid, a favor do Barcelona, a favor do Boca Juniors, a favor do River Plate, porque é natural que isso aconteça. É natural, assim, não natural assim de que o cara errou, isso a gente normaliza, não é nesse aspecto. Mas eu estou dizendo assim, a pressão que o árbitro sofre é uma coisa muito grande. Isso eu concordo com você. É O uma time coisa muito pequeno grande. sempre vai ser. Se tiver algum lance em que haja um prejudicado na partida, 95% das vezes é Dificilmente vai exatamente ser o isso. time grande. Isso é. Vai ser o time da casa, né? Tanto é que você tem aquele velho termo, esse árbitro é caseiro. Isso aí Esse eu árbitro é concordo. caseiro. E tem as questões, tem pressão. Hoje, eu acho assim que existe um pouco menos, mas, por exemplo, era foi muito discutido a questão da pressão que qualquer time sofria para jogar em São Januário quando o Eurico Miranda estava Exatamente. no auge, É. não é? Quantas vezes a gente viu assim pênaltis no final do jogo extremamente discutíveis? O árbitro tá levando dinheiro. Não é nesse aspecto, é uma questão de pressão. É muito difícil, principalmente no Brasil. Você tem pessoas que ficam ali do lado de fora, o Mano Menezes enchendo a cabeça do árbitro, 98 minutos, gritando com o árbitro, Paulo Guerreiro gritando o tempo todo com o árbitro. Às vezes ele erra até contra uma pressão E do aí, cara, se né? a gente for pensar bem, o VAR deveria auxiliar o árbitro que está em campo nesses lances tão decisivos nas partidas, né? E se isentar dessa pressão, né? Porque os caras não estão lá no gramado, eles estão em algum lugar, nem sempre eles estão no próprio estádio, quase nunca eles estão no estádio que está acontecendo a partida. E aí eu acho que essa questão da falta de transparência não ajuda nisso, porque quando você não tem transparência, você acaba deixando com que o processo de utilização do VAR sofra esse tipo de acusação de tá beneficiando o time A, tá beneficiando o time B, porque o árbitro é do estado do time X que vai disputar o campeonato com o time C. É assim, quanto mais transparência, mostrar para o torcedor como está sendo usado, melhor. E aí eu discordo frontalmente do Gaciba. Eu acho que esse é um erro da CBF em não tornar o processo o mais transparente possível. Agora, uma coisa muito interessante na entrevista do Gaciba, que eu achei muito legal, é a questão do treinamento, do preparo de profissionais especificamente para a operação do VAR, né? a operação do Esse. VAR. Né? Agora, só complementando, eu acho fundamental o cara ter experiência de Com campo. certeza. Não basta você pegar uma pessoa que nunca pitou um jogo dentro de campo e treiná-lo só pro VAR. Eu acho que ele tem que ter uma experiência de campo. Eu acho que tem que ser. O cara tem que ter experiência de campo, mas ele de repente se especializa para ser só VAR. Eu concordo também que a formação desse cara tem que ter a parte de campo, para ele vivenciar o jogo, né? Porque a experiência é outra, assim. Inclusive a questão de replays em velocidades diferentes do ao vivo. Então, assim, eu concordo com você. Eu acho assim, talvez exista um cara totalmente especialista nas ferramentas, aí tudo bem, que nem seja envolvido no futebol, para auxiliar ali quem está operando o VAR, né, os árbitros oficiais estão operando o VAR em qualquer tipo de dúvida e tal, mas concordo com você, o cara que está escalado para monitorar os vídeos lá, ele tem que ter vivência de campo. Eu acho que isso é muito importante nesse ponto específico. É mais ou menos
Hoje a gente tem o árbitro, nós temos os assistentes, os auxiliares, porque você se lembra, antigamente, você ia ter um jogo decisivo, você pegava os 3 melhores árbitros do campeonato, um era o árbitro e Exato. outros 2 os bandeirinhas. Você é dessa época que ainda via, por exemplo, um José de Assis Aragão Bandeirano, é. na bandeirinha, né? Um Vanderlei Bosquilha também numa bandeira, né? O Romualdo Arpi Filho apitando o jogo. Então eles faziam, aconteceu de pegar os melhores árbitros e botar como bandeirinha. E aí chegou-se à conclusão que era muito melhor se especializar. O bandeirinha é bandeirinha, o árbitro é árbitro, uma coisa, né, exceto em casos excepcionais, Ah, você sim. troca essa função. Assim, né, e assim como a tendência é que você crie profissionais específicos de vídeo, mas que o cara tenha passado, é fundamental que o cara tenha Ah, com passado pelo certeza. campo, Concordo plenamente. né, para exatamente ele entender o contexto, né? Porque senão vai ficar uma coisa assim que o cara é ótimo para mexer nas ferramentas e tudo, mas o cara não tem aquela vivência de campo, né? Então ele vai ficar marcando, senão porque o cara vai marcar Exatamente. tudo, né? O cara vai marcar tudo. Fala, pô, não, como é que o árbitro lá embaixo não viu esse lance? Vai lá para baixo para você ver. Uma outra questão, o GE, né, o Globoesporte.com, ele lançou até uma estatística interessante com relação que os times mais impactados pelo VAR no Brasileirão. Impactado significa que ou mudou de decisão, né, o árbitro mudou de decisão. O Fluminense teve 10 decisões alteradas, o Internacional teve 9, Palmeiras, Goiás e Vasco 8, Ceará, Corinthians e Flamengo 7, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro 6. Vamos parar por aí, porque senão... Quer dizer, de VAR é um do lance depois do o gol ter sido anulado, um cartão vermelho não ter sido, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar no caso do Fluminense, que foi o que teve mais. O Digão, que deu aquele coice no queixo do Marinho, ele tinha tomado amarelo. Só na revisão que o árbitro voltou e deu Verdade. o vermelho pro Digão. Né? O próprio Fluminense teve um pênalti, acho que foi contra o São Paulo. E aí, nesse caso específico, só rapidinho, Mauro, o Fluminense foi beneficiado, né? Porque o Digão foi expulso. Tá certo. Aliás, não, deixa pra lá que eu ia falar do jogo de amanhã, mas não vem muito ao caso, não, porque o Digão não pode jogar contra o Cruzeiro, né? Mas houve um requerimento aí para que ele entrasse em campo pelo Cruzeiro, né? Brincadeira. Bom, enfim, então são esses tipos de lance, né? Pênalti que o árbitro deu e depois voltou atrás, ou não deu, enfim, essas revisões. Times com mais gols anulados pelo VAR. O Ceará, Inter e Vasco tiveram 4 gols anulados. Times com mais gols confirmados. Foi o Goiás, com 3 gols confirmados. Pênaltis cometidos pelo VAR, né? Cometidos e o VAR foi lá e revisou e marcou. Atlético Paranaense e Flamengo com 4 pênaltis confirmados pelo VAR. Foram verificados. Então a gente vê aí, a estatística é muito variada, né? Muito... não vai o torcedor do Fluminense, né? Nós torcedores do Fluminense, que eu me incluo aí, achar porque o Fluminense foi mais impactado, ou seja, tiveram 10 mudanças de VAR, significa que houve 10 roubos, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Claro que algumas mudanças, assim, algumas coisas eu vejo, por exemplo, o árbitro é chamado pelo VAR, vai lá no VAR, olha, quando volta toma a pior decisão. É. Aconteceu nesse final de semana, né? Esse final de semana Aliás, toda aconteceu. rodada tem acontecido do árbitro, pelo menos um jogo, o árbitro vai lá e volta com a decisão mais estapafúrdia, né? Mais um motivo para ter transparência, né? Porque por exemplo, eu vou citar um lance específico. Cruzeiro e Internacional no último sábado.
o árbitro foi chamado na beira do campo para rever uma possível penalidade para o Cruzeiro. Eu queria muito ouvir a conversa dos árbitros que convenceram o juiz que aquilo lá foi pênalti, porque, Do assim, Patrick em cima do Orejuela. exatamente. Nesse caso, a transparência do áudio seria ótimo, porque eu fiquei curiosíssimo. Falei, cara, não é possível que o cara foi lá, viu o replay 5 vezes e achou que foi pênalti esse lance. Não tem o que justifique. Ou ele tá vendo alguma coisa que ninguém viu, e aí no áudio a gente saberia, ou, Caso, por cara, exemplo, do Michel em cima do Gerson. Se a gente exatamente. não tivesse o áudio do Pitana conversando com o pessoal, a gente nunca ia saber da questão do calcanhar estar encostando no chão. Pois é, exatamente. Esse negócio de fazer as coisas meio que. Não, é melhor não saber. É levantar possibilidades de torcedor ficar achando que tem complô para beneficiar um time, para prejudicar outro. Eu acho que joga contra a aplicação dessa ferramenta que, diga-se de passagem, eu sou muito a favor. Eu acho que a tecnologia tem que ser usada para o benefício do esporte, especificamente do futebol, mas tem que saber usar, tem que saber que ela não vai resolver tudo. Não é porque vai ter VAR que não vai ter mais erro de arbitragem no futebol, não existe isso. Eu acho que essa ideia foi meio vendida errada no início, que o pessoal acha, não, agora com o VAR não vai ter mais erro de impedimento, não vai ter mais pênalti mal marcado, e não era isso. A proposta do VAR não é essa, não é eliminar o erro do futebol. Aí entra um pouco a questão do que você está falando da interpretação, né? Eu tive recentemente, estava vendo uma, uma discussão sobre a aplicação do VAR em outros países e tem sempre sempre trazem à tona a questão da Inglaterra, né? Por causa que e você tem uma reportagem aí muito interessante sobre isso, é na questão de evitar, isso é o caso da Inglaterra, de evitar o acionamento do VAR se quando é uma questão interpretativa, né? Exatamente. E até assim, usar o VAR em situações que realmente Muito objetivas. objetivas e que sejam flagrantes de erro do árbitro que está em campo. Não naquele lance que, olha, pode ser que tenha uma falta aí que é para cartão. Não é isso. A equipe de vídeo tem que ter condição e estar preparada para isso, né? Para chegar à conclusão de que o árbitro realmente cometeu um erro grave dentro do campo. E aí sim usar o VAR. Você falou dessa reportagem aí, essa reportagem, para quem quiser ler ela por completo depois, ela está no site da ESPN brasileira, espn.com.br. Só dá uma pesquisada lá por VAR na Premier League que vai achar bem rapidinho. O que eles fizeram? Que foi orientado, né, pela associação que comanda a arbitragem lá? Que em 3 casos específicos, o objetivo é: vamos chamar o árbitro na beira do campo o mínimo possível. O mínimo possível num jogo, para que o jogo não seja interrompido toda hora, para não perder o ritmo do jogo. Então, em 3 situações específicas, eles não vão chamar o árbitro na lateral do campo. Uma delas é a movimentação do goleiro na hora de cobrança de pênalti. Isso eles fizeram porque na última Copa do Mundo Feminina teve muita volta de pênalti, porque a goleira se adiantava e aí o VAR pedia para voltar. Então eles não vão usar o VAR para isso. Outro lance é a expulsão. Se a cabine do VAR interpretar que houve um lance de expulsão que o árbitro não viu, eles não vão chamar o árbitro para ver o lance, eles vão só informar que ele tem que dar o cartão vermelho. Então o árbitro de campo vai ter que acatar a decisão do VAR em caso de expulsões que ele não conseguiu ver o lance. E o outro é as revisões na beirada do campo. Sim, as imagens que vão estar disponíveis para o árbitro é a que o VAR decidir.
Ele não tem que ficar pedindo imagem. Ah, me dá uma imagem. Ah, me dá uma imagem. Não. O VAR vai decidir e vai te mostrar o mínimo possível de imagens, que é para a coisa ser rápida. Não tem que ser ficar um simpósio discutindo todos os ângulos possíveis. Não, é coisa rápida. Assim, é o óbvio, né? Quanto menos interferência no ritmo do jogo, melhor. Uma questão. É, por que se demora tanto no Brasil? É pela insegurança, né, que os árbitros têm, o medo de errar, o Eu medo de acho. cair na segunda-feira, né, a chamada segunda-feira lá do Garciba. Na segunda-feira ele se tornar o alvo principal. Então ele fica muito inseguro de tomar uma decisão errada. Então ele prefere ver 30 vezes o lance, discutir com todo mundo ali da cabine do VAR para chegar no acordo. Não, essa aqui, essa decisão que eu vou tomar, não tem erro. É, eu acho que passa muito por isso, viu, Mauro? Como eu disse agora há pouco, eu acho até meio injusto, porque eu acho o trio de arbitragem o elemento mais exposto no jogo de futebol. Porque assim, exposto, quando eu falo exposto, é pelo seguinte, ele não é um profissional dedicado 100% à atividade dele. Muito raro no Brasil a gente ter um árbitro que vive de arbitragem só. São casos muito específicos de um cara que chegou num patamar muito, né? Assim, a maioria Consiga deles, viver só disso. exatamente, a maioria deles trabalha normalmente, ou pelo menos na maior parte dos dias durante a semana, e no final de semana é escalado para um jogo. Então, assim, não é um cara que Não é está profissionalizado, né? exato, não é um cara que está 100% dedicado a essa profissão. E outra coisa, os dois lados, o time A e o time B, eles entram em campo para tentar enganar o árbitro. Ou seja, são 22 caras contra 3 durante o jogo inteiro. E São 24, porque tem os dois técnicos na beira do gramado também. ainda tem isso. Então, assim, eu acho que é muita pressão e muita exposição para esses três caras. E a gente, como você falou agora há pouco, tem a velha mania de sempre achar um culpado, né? E o árbitro, coitado, como ele, ainda mais no Brasil, que árbitro não pode dar entrevista, né? Então ele tem que ouvir calado tudo que falam dele, coitado. É um cara. Verdade, tem que ouvir, ficar calado e às vezes ele sabe de detalhes, né, que desmontaria Né? muitas das críticas, né, mas ele não pode falar. Por exemplo, é o caso do calcanhar no chão. Se não tivesse esse vídeo, estava você até agora discutindo. Isso, O porquê não da exatamente. expulsão do Michel. É isso, é isso. Né? E A partir do momento que o Pitana discutiu a questão no chão, quem quer entender, entendeu e para de criticar, né? Agora, por, obviamente tem muita gente que não quer entender também, né? porque tem uma coisa que é assim, uma coisa é eu não concordar com a regra. Outra coisa é eu ficar dando burro em ponto de faca porque o cara usou a regra como deveria ser usada. Eu não concordo com essa regra de assim, eu acho que é muito subjetivo também, né? Eles devem ter pensado nessa situação de se o jogador que está fazendo a falta está com o pé apoiado, parte do pé apoiado no chão, deve ter sido algum parâmetro que eles tentaram usar para ficar menos subjetivo, né? A questão dessa análise de cartão vermelho. Eu não concordo, eu acho que aquela entrada era para cartão vermelho, mas se a regra é essa, cumpra-se a regra, não Com tem o que fazer. certeza, é verdade. Há poucos dias eu vi uma entrevista do Sandro Meirahit e ele falou uma coisa muito interessante também, o nível de detalhamento, o nível de recurso ao VAR, né, de recorrer ao VAR, melhor dizendo. Que ele falou que é preciso no Brasil definir, não é tão fácil você criar essa fronteira, mas também não é impossível de você definir alguns parâmetros, alguns critérios para isso, de quando você recorrer ao VAR. E foi numa rodada que muitos árbitros
toda hora pararam o jogo para ver detalhes e ele falou, olha, se você for analisar todo o lance no VAR, né, ou todo não, mas qualquer lance que gere alguma polêmica, alguma dúvida, se for ao VAR, você vai ver outro mundo. Você vai ver outro Exatamente, mundo concordo. assim, você vai sair um pouco da questão tanto do conceito do VAR quanto também do conceito do futebol, né? Você vai ver um É, mundo que você não, que até a televisão mostra e tal, mas assim muitos lances você começa a trazer para o futebol e você vai começar a ver coisas que você vai criar um outro esporte. é um nível de detalhe muito grande, né? Que eu acho que não tem necessidade. Um exemplo bom disso aí é a questão do impedimento, né? Hoje, com a famigerada linha do impedimento que a TV inventou para derrubar os bandeirinhas, Exato. coitados, a gente já fazia essa discussão, né? Ah, é a mesma linha, não tá, o pé tá na frente e tal. Com o VAR, esse negócio deu uma amplificada tão grande que o pessoal está discutindo impedimento de 2,3 centímetros. Pô, De um cadarço de né? chuteira. Convenhamos. Não, assim, é como você falou, é trazer o futebol para um nível de detalhe tão grande que fica inviável, não dá para. Aliás, eu acho, polêmica, hein? Eu acho que a regra do impedimento tem que ser alterada com a utilização do VAR. E tem muita gente até que defende o fim do impedimento. É, eu acho que aí talvez bagunce muito Teve uma o coisa, jogo. uma época, foge até um pouco da questão do VAR, mas que foi uma experiência que foi feita e eu gostei muito, porque ela deu uma mudança no desenho do jogo. Se eu não me engano, foi um campeonato mundial ou sul-americano, acho que foi um mundial, porque acho que foi uma experiência da FIFA, de categorias de base, em que ela adotou como a linha de impedimento não a linha central do campo, mas a linha da grande área. E com isso alargou um pouco as equipes, espalhou um pouco mais as equipes, porque hoje, se você observa de longe, quando você consegue uma tomada da televisão em que você tenha a visão dos 22 jogadores, eles ficam todos agrupados, né? A distância entre a É, última linha de um time com a última linha do outro dá o quê? 10, 15 metros só. Enquanto você tem um campo todo aí de mais de 60 metros, né? Então você fica reduzido aquele espaçozinho, exatamente porque um faz a linha de impedimento aqui, o outro faz de lá e essas duas linhas empurram todo jogador para aquele intervalo ali, né? é, E o campo de jogo mesmo, né? De jogo, útil, isso, tá cada vez menor, né? cada vez Se, menor, porque os se times limita espremem ali a 20, 30 metros e a coisa tá bem mais compacta, né? e para acabar, inclusive, com acabar com os espaços, né? Você deixa um espaço que é o espaço do impedimento, a não ser que o cara consiga uma velocidade e ultrapassar a última linha, mas enfim, voltando para a questão do VAR, aí entraria nessa revisão que tende ao longo do tempo, assim como também, né? Eu vejo essas mudanças mais ou menos como um pêndulo, né? Num primeiro momento, há uma tendência de que o pêndulo vá muito forte para um lado, mas aí depois ele vai voltando e você vai ajustando Ele vai se com uma acomodando, né? tendência próxima ao centro, né? É, ele vai se Nem acomodando. tanto um lado, nem tanto o outro. Oi? Ele vai acabar se acomodando, né? Vai Normal se isso. acomodando num nível mais central, um nível mais consensual, né? É. Assim, é claro que a chegada do VAR, ao meu ver, né? Quando eu falo é claro, é meu ponto de vista, ela ia O causar, pitaco é seu. ela ia causar muito estranhamento mesmo, cara. Porque a gente tá acostumado com a coisa meio no vamos que vamos mesmo, e o juiz errou e a culpa é dele, seu time é beneficiado e tal. Então, assim, Eu, com a tecnologia, algumas coisas culturalmente iam ser afetadas. Até essa discussão de torcedor mesmo. Você vê
gente conversando sobre o VAR hoje. Assim, pô, mas o VAR, aquele lance lá, aquilo lá é a mesma linha, pô. Um A gente já está centímetro pra lá. usando o Você VAR entendeu? até para o dia a dia, para outras coisas que não são do futebol, né? Pois Eu é. fico imaginando, Délio, Canal 100, anos 60, né, anos 70, o auge do Canal 100, que a gente ia no cinema e assistia o Canal 100. Nossa, o que deve ter de lance de gol de impedimento, o que deve ter É, de verdade. pênalti marcado, errado ou não marcado, né? A quantidade, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e filmar um jogo daquele, nossa, eu imagino assim a quantidade de lances que hoje haveria uma intervenção do árbitro, Do VAR. É. Ia ter que né? chamar o VAR. Talvez você tirava aí alguns gols do Pelé ou acrescentava outros para ele, né? Em função da Verdade. quantidade de Ma- lances que nós tivemos assim, que era imperceptível, né? Apesar de que hoje você tem discussões aí de lances, até hoje, né? Lances muito discutidos de As, arbitragem. tem os famosos, né? Mas eu acho que essa questão do VAR tem muito. É claro que a FIFA tem que fazer uma regra que possa. A FIFA, International Board lá, né? Tem que fazer uma regra que possa ser aplicada em todo canto do mundo e tal. Mas o VAR, ele é. Eu acho, eu vejo assim, né? Ele é muito impactado pela cultura do ambiente onde ele está sendo utilizado. Para mim é muito mais fácil o europeu entender a utilização do VAR do que nós latinos. A gente ainda tem uma tendência a desconfiar de tudo. Uma teoria da Então, conspiração. isso. Então, ainda mais os caras que estão fechados numa salinha lá que ninguém sabe o que os caras estão falando. Cara, com Estão certeza armando contra alguém o meu ali tá. time. Exatamente. Então tem muito dessa questão cultural assim. Eu acho que por isso que a gente assiste jogos de campeonatos europeus, o VAR, a utilização do VAR é muito mais tranquila, não fica aquele monte de jogador em volta do árbitro reclamando e gritando e pedindo pro cara ir ver do lado de fora do campo a telinha para analisar. Assim, tem muita questão cultural envolvida nisso aí. E a gente vai sofrer, eu acho. A gente ainda vai sofrer um bocado até as coisas se acertarem, o torcedor passar a entender que o VAR é para Para você é ajudar, válido a não é experiência. O para. VAR veio para ficar Ah, e eu acha. acho. Eu sou um Eu pouco acho. volúvel, sabe? Tem hora que eu acho, tem hora que eu não acho. Eu Eu ainda acho. não firmei, assim, sabe, uma opinião de, não, para mim o VAR é. Eu acho que ele, claro, conceitualmente é ótimo. Mas às vezes eu patino um pouco nessa convicção, exatamente porque eu vejo determinadas situações que me deixam um pouco, sabe, um pouco descrente, mas é uma questão, é a questão do pêndulo, né? Uma hora ele vai se acomodar ali no centro, a gente vai se acostumar. Tem mais alguma observação, Délio? Nós estamos aqui com 40 Rapidinho, minutos de gravação. só rapidinho, uma questão que eu fui dando a pesquisada, eu achei uma matéria de um jornal inglês a respeito do VAR, porque a Premier League, que a gente sempre usa, né, como exemplo de campeonato, de organização, de qualidade de jogo e tal, foi a última liga Adotar. a adotar o VAR na Europa, né? Então, assim, os caras lá ficaram meio com o pé. Eu acho que a tática foi a seguinte, Mauro. Vamos esperar os caras usarem e cometerem todos os erros Aí a gente possíveis. chega como salvador da pátria. Exatamente. E a gente chega com o modelo ideal. Acho que é mais ou menos isso. E é E bom, né? assim, Porque ao mesmo tempo eles vão, por ter esse modelo ideal, acaba sendo referência para quem ainda não está com o modelo ideal, né? claro, com certeza. E aí eu vi uma reportagem de um jornal inglês e de um lance que teve do Manchester City, que foi marcado o impedimento do Sterling no gol e tal.
E aí um estudioso, eu não me lembro exatamente qual era a formação do cara, mas eu acho que ele era físico. Se não me engano, era essa a formação dele. E aí ele fez um estudo em cima desse lance de impedimento, pegando a velocidade que o Sterling atingiu, a velocidade da bola, quantidade de frames por segundo da imagem e tal. E aí ele chegou à conclusão que um jogador com a velocidade do Sterling, que se não me engano era 20 e poucos quilômetros por hora que ele tinha atingido, que a margem de erro seria algo perto de 8 centímetros para impedido ou não impedido. A margem com de a erro. com a imagem que tinha sido disponibilizada por causa da quantidade de frames que a imagem gera, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bacana para a gente entender que o VAR não vai eliminar o erro no futebol. Não é esse o objetivo do VAR. Ele não vai acabar com os erros. Ele veio para eliminar aqueles erros grotescos que se a gente der uma buscadinha na memória, a gente vai lembrar de algum erro grotesco contra o nosso time. Sempre tem. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que o VAR não é a solução. Ele é uma ferramenta para ajudar a ponta fraca do negócio, que é os árbitros, coitados. Eu estou aqui em solidariedade aos árbitros. Eu acho que a gente tinha que criar uma hashtag todos somos juízes, não árbitros. Juiz não, juiz pega mal hoje em dia. Todos somos árbitros. Né? Tá certo. Vamos embora? Vamos nessa. Estamos encerrando o nosso terceiro episódio do Pitaco é Meu. Hoje a gente falou sobre VAR. A qualquer momento a gente volta com o nosso plantão para falar de um assunto, né, Délio, que está latente. Exato. Recebi cobranças do episódio a respeito da Libertadores. Ah, sim, da Libertadores. Recebi nós temos cobranças. Aí ainda mais uma semana, né, ou duas? Temos mais quase duas semanas, né? Que a gente vai falar sobre a Libertadores, principalmente porque o Brasil vai enfrentar a Argentina na final. Eu tenho certeza disso. Eu também. Tenho certeza que nós vamos ter um confronto Brasil e Argentina, e a gente está estudando esse confronto, porque já tivemos muitos confrontos Brasil e Argentina na Libertadores e está desequilibrado esse confronto. Mas não vamos falar para quem, não. Fica para o nosso episódio. Tá certo, Délio? Tá certo, bom dia, Mauro, boa abração. Tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora para você. Boa tudo aí. Desculpa a demora, galera. A gente teve alguns imprevistos na agenda, mas a ideia é, pelo menos uma vez por semana, a gente bater um papo aqui e colocar no ar aí. Um abração, Mauro. Um abraço, Délio. Valeu. Aí chegamos ao fim do nosso terceiro episódio de O Pitaco é Meu. Até a próxima. Se o pitaco é meu, Pitaco é meu. teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.